Oi, eu sou a Hath e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês sobre os tipos de agulha, onde usar e qual usar. Eu vou explicar tudo detalhadamente pra vocês, pra tirar todas aquelas dúvidas que a gente costuma ter sobre agulhas. E se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre agulhas e esclarecer todas as dúvidas, é só deixar o seu like, se inscrever no canal e continuar assistindo esse vídeo. Ikimashou! Antes da gente continuar então, eu só queria lembrar vocês que as agulhas que eu separei são só algumas das que existe, tá? Que existem várias outras agulhas diferentes, mas eu tentei separar e trazer aqui pra esse vídeo aquelas mais comuns, que a gente tá acostumado a usar no dia a dia, né? Aquelas mais comuns da gente usar mesmo, mas existem várias outras, tá bom? E outra coisa também que eu queria avisar pra vocês é que nessa agulhoteca aqui do canal, todas as agulhas que eu vou mostrar nesse vídeo foram enviadas pelo Armarinho Buoro de Limeira, então um agradecimento especial ao Armarinho Buoro por ter cedido todo esse material para poder fazer esse vídeo e tirar várias dúvidas. E como eu falei, existem várias agulhas diferentes e eu decidi trazer duas categorias para falar nesse vídeo, que são as agulhas de mão e as agulhas de máquina. E como vocês podem ver aí na agulhoteca, existem várias agulhas diferentes. Existem algumas agulhas que são mais fininhas, outras que são mais grossas, algumas que são curtinhas, outras mais compridas, agulhas que são retas, outras que são curvas, agulhas que são usadas para costurar a mão e outras que são usadas em várias máquinas diferentes. Então existem várias agulhas diferentes porque cada uma tem a sua finalidade e serve para uma coisa diferente. As agulhas de mão são usadas para roupas, acessórios, costurar coisinhas para casa. Tem agulhas que a gente usa para roupas e acessórios mais finos e leves. Algumas agulhas que a gente usa para roupas e acessórios ou coisinhas para casa, que são de tecidos mais grossos e encorpados. Algumas que são para desenhos e bordados. Passadores de fitas, cordões, ou também para fazer arremate em peças, em algum tapete ou algum bordadinho. Existem também as agulhas que são para máquinas de costura, que tem a agulha para máquina caseira, que tem a agulha que é para máquina reta e zigue-zague, tem a agulha dupla, a agulha de quilt, que é para fazer um desenhozinho bonitinho, que é usado bastante para coxa de cama, aqueles joguinhos americanos, então dá para fazer uns desenhozinhos bem legais no tecido. Tem a agulha também para máquina overlock, que é aquela que corta e já faz o arremate na costura. Tem a agulha também para máquina reta industrial, que tem dois tipos de agulha diferentes, que é o cabo grosso e o cabo fino. As duas são de máquina reta industrial, mas dependendo da máquina você vai usar uma, dependendo da máquina você vai usar outra. E a última que eu separei aqui, que também é bem usada, é da máquina galoneira, que é aquela máquina que normalmente faz a beiradinha da blusa da gola ou a barrinha, que é aquela que já vai costurando com dois pontinhos, fazendo um arremate atrás e fica super bonitinho. E agora que vocês já sabem que tem vários tipos de agulhas diferentes, que tem agulhas para mão, agulhas para máquina, tem passadores também, é importante vocês entenderem que como existem vários tipos de agulha, cada agulha tem a sua função e cada agulha também tem a sua máquina ou é costurada à mão. Então isso é muito importante que vocês entendam que cada agulha tem o seu jeitinho especificado, tem a sua numeração, tem a sua espessura, justamente porque cada uma tem uma função diferente, é para um tecido diferente, uma espessura de tecido diferente. Então isso é muito importante que vocês entendam, mas aí vai surgir a dúvida. Tá, Hath, mas como que eu vou saber então qual agulha eu vou usar para cada coisa? Porque tem vários tecidos com várias espessuras, às vezes a gente vai costurar um tecido fininho ou um tecido mais grosso, e qual agulha eu vou usar? E eu tentei fazer um painelzinho aqui para poder facilitar um pouquinho para explicar, tá? Então vamos lá. Pensa assim, aqui
é a agulha mais fininha e aqui é a agulha mais grossa. A agulha mais fininha, querendo ou não, ela é fininha, então ela é um pouquinho mais delicada, ela é mais fácil de quebrar. Já a agulha mais grossa, ela é mais robusta, ela é mais forte, mais firme, então ela é bem mais difícil de quebrar. Já entendendo isso, vai facilitar um pouquinho. Por quê? A agulha mais fininha, ela é usada para costurar tecidos mais finos, seja na mão ou seja na máquina, é a mesma coisa, tá bom? A agulha mais fina, ela costura tecidos mais finos. O tecido ele é fininho, ele tem um caimento mais fluido, mais levinho. Você pega na mão, você sente que ele é bem fininho. Eu dei alguns exemplos. Cetim, seda, voal, eles são tecidos bem fininhos, bem esvoaçantes. Então, só de você pensar no tecido, você lembra que ele é bem fininho. E para costurar ele, sem começar a puxar um monte de fio, sem estragar o seu tecido, sem costurar e ficar a marca do furo da agulha, você vai precisar de uma agulha fininha. Então, tecidos mais fininhos, agulhas mais fininhas. Já aqui no meio seriam as agulhas medianas, aquela agulha que não é nem muito fininha, que só de olhar parece que vai quebrar a agulha, mas também não é nem aquela muito grossa e robusta. É uma agulha mediana. Nessa agulha mediana, então, aquelas que são mais ou menos, estão ali no meio, seria o algodão, a sarja, talvez até um brim. Depende da espessura, mas se você pegar um tricoline, por exemplo esse daqui, ó, não é tão grosso, mas também não é tão fino, é um tecido mediano. Então algodão, sarja, brim, tá ali no mediano. E já a agulha grossa, eu separei esses outros tecidos aqui, o vinil, o jeans, o corvim, o corino. Se a gente for pensar nesses tecidos, a gente vai lembrar que eles são mais pesados, mais robustos. Pensa no jeans. Pegou o cetim e pegou o jeans. O jeans não é muito mais grosso, muito mais robusto? Uma calça jeans e um short jeans demora muito mais para rasgar, para estragar, porque ele é um tecido mais encorpado, mais forte, mais resistente, mais grosso também. Se você for pegar uma lycra, uma viscolaicra, que é aquelas calças de legging, você vê que a legging é fininha, o jeans é mais grosso. Então pensa nisso, corvim, corino, é tipo, lembra o couro, é como se fosse um couro falsificado, não é um couro que não é couro, mas ele tem aquela textura do couro, que seria mais grosso, um tecido mais pesado, mais robusto, que você sente que na hora que a agulha vai passar nele até tem uma dificuldade, porque os tecidos são grossos, pesados, encorpados. Então, se o tecido é mais grosso, mais pesado e mais encorpado, a gente precisa de uma agulha grossa para conseguir passar pelo tecido, voltar e continuar costurando. Eu já fiz o teste de costurar uma bota de corino com uma agulha bem fininha e a agulha só quebrava. Por quê? O problema é a agulha? O problema é a máquina? Não, o problema é que eu queria costurar um tecido super grosso com uma agulha super fininha. Então por isso que tem essa diferença de agulhas, as diferenças de números, porque cada tipo de agulha é para cada tipo de tecido. Eu coloquei algumas numerações que são usadas mais para máquina. As agulhas de mão têm numeração sim, mas eu acredito que a numeração da agulha de mão seja muito mais você olhando do que você comprando pelo número. Leva sempre em consideração a agulha fina para tecido fino, a agulha grossa para tecido grosso, tá? Mas a de mão não tem assim muita especificação para o tipo de agulha, é só você pegar na mão que você vai ver a diferença, né? Mais fininha, um pouquinho mais grossa, mas é só pensar nisso. Agulha mais fina, tecido mais fino, agulha mais grossa, tecido mais grosso. E para quem quer saber número, porque às vezes mesmo eu falando assim, você quer saber o número. Eu coloquei aqui os números que eu costumo usar, que assim, eu tô mais acostumada, eu já fiz teste, funcionou muito bem pra mim. Só que eu já vou avisar que a numeração que eu passei depende muito de cada pessoa. Mas essa numeração aqui, então, é que eu tô acostumada a usar. Pode ser que outras pessoas usem numerações diferentes. Cada um vai se acostumando com o tipo. Por isso que eu sempre falo que o importante é você testar, ok? O importante é vocês testarem para ir descobrindo e vendo se tá bom. Coloca a agulha na máquina ou agulha de mão, costura um pedacinho, um testezinho, pega um pedacinho do tecido, faz um teste, costura na máquina. Opa, não tá bom não.
Tá furando o tecido, tá ficando furo, tá puxando fio, troca a agulha e testa. Ah, costurou na máquina, foi lá, costurou. Ah, agora ficou bom, o ponto tá bonitinho, a agulha não tá quebrando. Então o importante que eu sempre digo é testar, troca a agulha, vai testando, né? Que aí você vai conseguir, olhando, distinguir qual agulha é melhor pro seu tipo de tecido, pro tipo de tecido que você escolheu costurar. Mas para quem quiser saber as numerações, as que eu costumo usar são as seguintes. O leve e o fino, que seria cetim, seda, voal, esses que são bem esvoaçantes, bem fininhos, né? Que só de pegar o tecido e fazer assim, você vê que ele já voa, assim, ele é bem esvoaçante, bem fininho, bem levinho. Então, seriam mais ou menos nesse tipo daqui. Eu uso a 9 e a 10 e às vezes a 11. Eu costumo fazer os testes, né? Pra ver se for muito fininho. Eu gosto bastante de usar a 9. Mas assim, dependendo da ocasião, dependendo da agulha que a gente tem em casa, né? Que às vezes não dá pra sair comprar. Então a 9, a 10, a 11 são agulhas muito boas para tecidos finos. Já o tecido mediano que eu separei, que seriam mais ou menos esses daqui, né? Não precisa ser só esses que eu citei, são alguns exemplos apenas, tá? Tem vários outros tecidos que se encaixariam aqui, é só pensar mais ou menos nessa linha de tecido. Então o mediano seria o número 12 e o número 14, eu gosto de usar bastante o 12 para o algodão, tricoline com elastano, ou mesmo sem elastano, só o tricoline puro mesmo, eu gosto de usar 12. Já uma sarja e o brim, normalmente elas são um pouquinho mais grossas que o tricoline, então eu gosto de costurar com a 14, mas a 12 e a 14 para esses aqui dão super certo também, tá? É questão de você se acostumar com o ponto e com a agulha. Aqui tem o pesado e tem o super pesado, bem encorpado. O 16 e o 18 e o 20 e o 22. Isso daqui já entra aqui no vinil, jeans, corino, corvin. Isso é questão de teste também, porque às vezes você compra uma calça jeans, vamos supor um jeans de calça jeans, quer fazer uma barrinha. Às vezes você compra um jeans que ele tá super fininho, é aquele jeans que tem elasticidade, ele é um pouquinho mais molinho, às vezes já tá um pouquinho batido, já tá um pouquinho usado, e ele tá um pouquinho mais ralinho, mais fininho. Você pode usar uma agulha 16, uma 18. Agora se for um jeans, às vezes você vai fazer várias dobrinhas na barrinha e vai ficar muita dobrinha, vai ficar um tecido mais grosso, ou um jeans que já é mais encorpado, ou então um corino, né, que o corino, querendo ou não, ele é um tecido um pouco mais grosso, mais pesado também, então você já pode usar a 20, a 22, isso daqui é só algumas numerações que eu costumo usar, eu falo que varia muito, é questão de testar e de costume. Você pode pegar uma agulha e costurar tudo? Pode! Mas as chances do ponto não ficar bonito, da costura não ficar boa, de embolar, de ficar arrebentando a linha toda hora, isso mesmo, às vezes a linha pode arrebentar da máquina porque a agulha tá errada. Ficar quebrando a agulha toda hora, são várias coisinhas que pode dar um pouquinho assim de tirar nossa paciência, da gente ficar um pouquinho estressada ou estressado por causa da agulha que não tá correta de acordo com cada tipo de tecido. Então sim, a agulha correta pode facilitar a sua costura, o ponto da sua máquina, evitar de ficar tendo dor de cabeça com quebrando agulha, quebrando linha e atrapalhando a nossa costura e atrasando todo o nosso serviço. Então prestem bastante atenção na agulha que vocês forem usar. O ideal, que eu sempre digo, é vocês testarem as agulhas e ir costurando, conhecendo um pouquinho mais, que vai ajudar bastante na costura de vocês, a fazer tudo bem rapidinho, fica tudo muito bonitinho. E o vídeo de hoje foi esse então, eu espero ter ajudado vocês a tirar algumas dúvidas sobre as agulhas, que é bem comum a gente ter esse tipo de dúvida, né? Porque às vezes a gente costura só um tecido, ou costura só a mão, ou costura só a máquina, e vai pegar um serviço diferente, vai costurar uma coisa nova e não sabe qual agulha usar e que tem tantas opções. Então eu espero ter ajudado vocês, né? Compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, de alguns estudos que eu fiz sobre as agulhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido muito útil. E se vocês gostaram, deixa seu like pra ajudar a Raquete, fica muito feliz com o like de vocês. E quando vocês se inscrevem no canal, se vocês tiverem dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!